leituras foram me conduzindo para essa relação entre a nação do Islã e o hip hop em Nova York. E aí os estudos acadêmicos, pelo que eu identifiquei, eles identificam essa relação entre o islamismo e o hip hop, a partir de diversas entidades, mas tendo como principal entidade mais marcante a nação do Islã. E em função disso, eu decidi pesquisar mais detidamente as ideias da nação do Islã, já que os pesquisadores apontam essa relação, mas não se aprofundam. Parece assim que não há muito, às vezes colocam de lado assim, a nação do Islã, né, pelas ideias que eles têm, né, que a gente vai ver aqui, mas meio que fica de lado. Então eu decidi pensar, observar de que forma a elaboração do templo foi importante qual o papel, né, para essa entidade. E aí eu peguei 2 livros que foram escritos pelo um dos principais, talvez o principal ministro, que foi o Elijah Muhammad, né, e onde esses livros eles sintetizam as ideias da nação do Islã. Só fazendo uma contextualização, a nação do Islã ela surge em 1930, foi criada pelo cara chamado Wallace Fard Muhammad. Não se sabe muito da sua origem, teria nascido na Península Arábica, mas também é tudo muito difuso. Foi para os Estados Unidos, ali ele funda a nação do Islã, ele fica até 1934, quando ele desaparece. Na narrativa da nação do Islã, ele desaparece mesmo. Ninguém sabe para onde ele foi, ele desapareceu. De 34 a 75, assume o Elijah Muhammad, que é o cara que consolida as ideias, né? E ele morre em 75 e no lugar dele, que está até então, até hoje, o Luiz Farrakhan, que segue em frente, promove algumas mudanças e tal. E a nação do Islã, ela ganha uma repercussão muito grande ali no final da década de 50 para a década de 60, principalmente naquele contexto do movimento de direitos civis dos Estados Unidos, tendo como um dos principais nomes o Malcolm X, né, o seu principal não, mas um dos mais conhecidos, né? E que também foi fundamental para a constituição do hip hop e do rap em São Paulo e aqui no caso no Rio de Janeiro, levando em consideração o MV Bill. Dentro desses livros, né, do Elijah, um é Mensagem para o Homem Americano o Homem Negro na América, e o outro é Teologia do Tempo. Esses 2 livros eles reúnem uma compilação dos discursos do Elijah. O primeiro, A Mensagem ao Homem Negro da América, dos discursos ali no final da década de 50, início de 60, e foi publicado em 65, né, logo depois da saída do Malcolm X. Né, e Malcolm X publica ali em 64 a autobiografia, né, que foi impactante, inclusive, voltando aqui, o hip hop em São Paulo. E o segundo, a Teologia do Tempo, ela foi publicada em 92, né, e é uma compilação de discursos que ele fez em 72. Né, e aí a grande questão, ressalta muito, que nos discursos dele era importante que o negro americano ele constituísse uma nova percepção sobre o tempo. Era fundamental no projeto, é um ponto de partida no projeto da nação do Islã, uma construção sobre o tempo. E quando eu falo negro americano, é negro, sexo masculino, cis, hétero, porque a mulher não tinha protagonismo. O protagonismo estava na mão dos homens. A mulher era era secundária nesse processo. E a elaboração sobre a percepção do tempo tinha 2 eixos, né? O primeiro, a construção de um novo homem negro, e a partir da construção de um novo homem negro, a ruptura com o tempo. Então, mais específico, a construção de um novo homem negro o ponto de partida seria a aquisição sobre a sua história. A partir da aquisição sobre a sua história, ele conseguiria enxergar a sua realidade de forma diferente. E aí, nesse ponto, essa nova concepção temporal representava a ressurreição. Eles consideravam a ressurreição não como uma condição física, mas sim a partir da condição mental. Para eles, todos os homens negros nos Estados Unidos, pelo menos a maior parte, eles estavam cegos, surdos e mudos.
Então eles estavam mortos mentalmente, sendo fundamental o tempo para que ele pudesse ressurgir. E esse ressurgimento significava a salvação. Salvação que é muito comum hoje, né, nos relatos sobre aqueles que estão vinculados ao, eu vou chamar de movimento hip hop, né, é muito comum a ideia de salvação. E tem relação com esse projeto de forma indireta aqui no Brasil, mas tem relação com esse projeto. Então, para eles, a salvação era uma redenção, não era redenção espiritual, não era pós-vida. Até porque, para o Elijah, Alá já tinha chegado ao mundo. Alá, para o Elijah, era o Alá-Sifard, ele já tinha voltado. E o Elijah falava que ele era o mensageiro de Alá. Tanto que ele deslegitima o Maomé, porque Maomé, na visão dele, é branco. E por Maomé ser branco, então ele estava dentro dessa conspiração da raça branca demoníaca para controlar os negros. Então ele era o mensageiro, o Wallace era o Alá. Então eles não acreditam então em vida após a morte. Para eles falam, ninguém voltou dos mortos para contar para a gente, porque não precisa, ele já está aqui, ele já veio, já falou a verdade, vamos, vida que segue. A partir dessa nova construção do homem negro, há uma possibilidade de ruptura. E a ruptura com o tempo significa construir um presente que seja distinto do que era e uma ruptura com um determinado passado, não com todo o passado, mas com um determinado passado. E para ele a ruptura simbolizava o fim, a destruição da supremacia branca, né? E o restabelecimento do poder negro, né? Que também não era somente um processo de consciência temporal, mas sim estava relacionado com todo um projeto de autodesenvolvimento econômico, de separação política e social em relação aos brancos e a criação de um Estado independente dentro dos Estados Unidos, né? E ele até joga o seu projeto, vincula o seu projeto com uma luta anticolonial, porque ele fala, a África e a Ásia precisam nos ajudar nesse processo, né? Mas a gente não tem que voltar não, a gente vai construir aqui dentro mesmo. E é interessante que também, no caso da teologia do tempo dele, o tempo é um movimento de um ponto ao outro. E ao se movimentar de um ponto ao outro, a gente gera o tempo. Então, o que ele falava nos discursos deles? O negro americano, ele é estático, ele não se movimenta, ele não produz. E é importante que a gente se una, passe a construir novas relações sociais, novas relações econômicas e políticas, como forma de retomar o que nós fomos já um dia. Mas esse retomar não seria voltar ao passado, mas chegar ao nível de independência, de prosperidade que já havia existido antes, né, mas a partir de novas bases, né? E aí, colocando aqui essa linha temporal, né, para eles, o negro americano é o homem original, já que o branco é uma construção científica. O negro americano ele seria descendente da tribo de Shabazz, que teria surgido há 66 trilhões de anos atrás, e era governada por deuses cientistas. Um desses deuses cientistas, chamado Jacob, teria criado o branco há 6.000 anos atrás, teria sido expulso e teria ido para a Grécia, e ali ele constituiu e aumentou a população branca. Por volta de 1492, os brancos tiveram a permissão para se espalhar ao redor da terra, e nesse processo eles escravizaram os negros, né? E aí, a partir da raça branca, do surgimento da raça branca, há uma ruptura nesse processo, nessa história, nessa trajetória de prosperidade, né? E marca o domínio da raça branca, que era vista como demônio, e ela controlava todos os meios de poder, de escolas, meios de comunicação, o governo, e através da religião cristã, através da imposição de nomes, né, eles acabaram produzindo um esquecimento, né, nos negros. Eles não sabiam mais qual era a sua história. Por isso também que a nação do Islã é considerada a nação perdida e encontrada,
perdida porque eles estavam perdidos e encontraram porque ela tinha chegado naquele momento e revelado a verdade. Então, a partir disso, o mundo que eles se encontravam, o tempo que eles se encontravam naquele momento, era o de decadência do poder branco e a construção do futuro. Essa ideia, essa perspectiva temporal e essa forma de experimentar o tempo, ela foi apropriada em grande parte por grandes nomes do rap, né, estadunidense e consequentemente mundial, como o Afrika Bambaataa, que é considerado um dos pais fundadores, né, o Public Enemy através do Chuck D, Rakan e alguns outros, né, que não necessariamente eram, por exemplo, da nação do Islã, que participaram da nação dos 5%, né, 5% Nation, mas que também compartilhava com as ideias da nação do Islã. E essa concepção, esse projeto da nação do Islã, ele foi inserido no hip hop a partir do Afrika Bambaataa, o que ele chama de quinto elemento. O hip hop ele costuma se autorreferenciar como uma cultura com 4 elementos. Eu discordo, mas eu não vou, só estou colocando minha posição diferente, mas eu vou utilizar essa ideia. E o primeiro elemento seria o DJ, depois MC, o grafite e o b-boy, b-girl. O Afrika Bambaataa, ele insere o chamado quinto elemento, que seria essa relação entre a arte e a política, sendo que essa política a gente pode sintetizar como a sabedoria de si, o conhecimento de si, que tinha relação com esse projeto do Elijah. Tanto que esse deslocamento que eu fiz para estudar, né, a nação do Islã foi principalmente, não somente a partir dos estudos acadêmicos, mas a partir da fala, tanto do Bambaataa como do Chuck D, que foram 2 figuras que eu selecionei porque tiveram muito impacto na constituição do hip hop em São Paulo e também dos Racionais. E eles falam que eles ouvia desde sempre os discursos do Elijah, o Afrika Bambaataa, né? E a sua família era da nação do Islã, então ele se apropriou dessas ideias, assim como o Chuck D, que falava muito no Farrakhan, né? E nos discursos do Chuck D, o projeto da nação do Islã, ele estava presente, não somente nos discursos, mas na construção da proposta de música, nas músicas, nas letras do Public Enemy, né? No sentido de assim, a nação do Islã ofereceu a esses rappers para onde olhar, o que observar, as críticas que eles poderiam fazer, né? Então assim, nas músicas era meio que uma consolidação desse projeto. E dentro do projeto do Afrika Bambaataa, que ele fez que constituiu a Zulu Nation, que foi o primeiro coletivo, né, de hip hop a ser criado, pelo menos é o que é colocado até então. É interessante quando ele fala da história que ele usa a categoria de fato. Fato para ele é aquilo que vai contrapor a crença. Fato é a verdade. A verdade é essa que é construída através da palavra e de vestígios, mas não é uma percepção historiográfica, né? Porque eles estão dentro daquele regime da pregação, e para ele a palavra não é qualquer um, fica implícito, não é qualquer um que tem uma palavra verdadeira, mas aqueles que não reproduzem o poder dos brancos. Então ele fala que a Bíblia está corrompida, né? Porque a Bíblia pega e constrói Jesus branco, os livros de escola, e aí a gente entende um pouco essa relação, por exemplo, dos rappers aqui no Brasil também, que falam, o meu problema é com o livro de história, né? Porque dentro do projeto da nação, eles apontam, os caras dominam inclusive a escola, né? com esse conteúdo embranquecido, então eles vão falando sobre vários pontos. E então, só para finalizar, que esse projeto ele foi apropriado, ele chega aqui através do Public Enemy, principalmente, e da autobiografia do Malcolm X, que reproduz em grande parte essa perspectiva temporal, e ela é apropriada pelos Racionais, e também está ali um dos elementos dessa ideia de padrão Racionais. É isso.